Olá, pessoal. Então, nessa continuação da correção dos exercícios, nós vamos fazer a letra C e F do exercício 2, de formas normais conjuntivas e disjuntivas. O exercício 2 nos pede para obter a forma normal conjuntiva das seguintes fórmulas e depois indicar se elas são satisfatíveis. Nesse contexto, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é utilizar as nossas fórmulas de equivalência para transformar esses valores em uma forma normal conjuntiva, que é o que é solicitado no exercício. Considerando a nossa ordem de prioridades no que a gente pode aplicar, nós podemos observar aqui no que nós temos uma condicional e outra condicional. Então, se P, então S, e se S, então R. A minha forma normal conjuntiva, nós temos que manter, né, a prioridade entre as conjunções ali por meio do E. Nesse contexto, a gente tem aqui um OU que se sobressai sobre o E, e a gente precisa eliminar então essa situação, e as condicionais. Então eu posso ir já trabalhando aqui, como a gente já viu no exercício anterior, um passo a passo mais detalhado, aqui eu vou um pouco mais direto. Tá? Nesse contexto, o que eu faço aqui? Eu vou utilizar a distributiva, certo? Aonde eu vou distribuir o meu P com os termos que eu tenho aqui internos ao parênteses. Então, eu vou, consequentemente, manter o P, certo? Ou que eu peguei com esse primeiro termo aqui, e P ou R. Então, essa primeira parte da nossa fórmula proposicional, ou a nossa proposição aqui como um todo, né, foi resolvida por meio dessa forma. Aqui eu já atendo a forma normal conjuntiva. Eu já não tenho, por exemplo, o OU sobre o E predomina sobre o OU nessa situação. E eu não tenho nenhuma, por exemplo, negação, interferindo nos meus conectivos ou fora dos parênteses. Então, eu vou dar continuidade aqui e, nessa situação aqui, eu posso utilizar o quê? Qual regra de equivalência nós podemos utilizar? A condicional, aonde eu transformo a condicional na negação do primeiro termo ou o segundo termo. Então, nesse caso, negação de P ou S. Dando sequência, eu repito e tenho novamente uma condicional que eu faço a mesma coisa, só que considerando os termos que eu tenho ali, negação de S ou R. Nessa situação, nós já temos a nossa forma normal conjuntiva, agora a única coisa a gente precisa verificar se é satisfatível ou não. E aí, nós podemos, nesse caso, ele não pede para que não utilizemos a tabela verdade, então pode ser desenvolvida a tabela verdade para esses termos, ou a gente pode ainda utilizar aquele contexto de cenários onde nós especificamos um valor lógico para cada um dos termos e aplicamos para verificar se a gente obtém. Lembrando que a satisfatibilidade é obter um valor verdadeiro, ao menos um, no final de toda a resolução da minha fórmula proposicional. Essa atividade eu deixo com vocês para verificar se isso é válido ou não. Na sequência, então, nós temos o 2F, que eu tenho que também aplicar as minhas regras de equivalência para poder fazer a simplificação. Então, começando aqui, eu tenho uma condicional, e aí eu já posso trabalhar nessa condicional aqui, aplicando a COND, né, a regra de equivalência condicional, aonde não P ou Q, e aqui eu tenho várias condicionais, só que eu tenho parênteses, então eu vou considerar primeiro a mais interna e depois eu vou passando para as próximas. Então eu repito a primeira, né, que é se que aqui no caso, e vou trabalhar com essa daqui. Nesse contexto, uma condicional, eu vou negar o primeiro termo, o P, ou repito o segundo termo. Aí depois eu vou ter que trabalhar nessa situação aqui, verificar como eu posso trabalhar, certo? E eu tenho uma biconde. Nessa bicondicional eu já posso ir direto. Eu posso aplicar a bicondicional e na sequência já aplicar a condicional. Então, nessa situação, eu vou ficar com a negação de R ou S e
negação de S ou R. Eu apliquei duas regras de equivalência aqui já direto, tá, pessoal? Eu apliquei primeiro a biconde e depois a conde. A bicondicional e a condicional na sequência. E, aqui no caso, eu tenho uma negação fora do meu parênteses. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui na minha fórmula. Então, nessa situação, eu vou ficar com negação de R ou negação de S. E aqui, esse parênteses aqui, ele veio dessa abertura do anterior à negação. Como eu já eliminei ela, não preciso repetir. E agora eu sigo para a próxima etapa aqui. Vamos analisar como ficou aqui, né? Eu ainda tenho uma condicional. Então, vamos eliminar ela ali. Vamos eliminá-la. Repito a primeira parte. E agora, a condicional, eu tenho justamente a regra de equivalência condicional, onde eu nego o primeiro termo, vou negar o Q, ou todo o restante do termo aqui, negação de P, ou R, ou S. Fecho parênteses. E posso eliminar esses parênteses aqui? Posso eliminar. Ou S, e negação de S ou R, e negação de R ou negação de S. Eu preciso verificar isso daqui para identificar se eu preciso trabalhar alguma coisa, alguma situação nessa parte da minha fórmula. Pessoal, se vocês identificarem, aplicarem, criarem tabelas verdades para verificar a remoção dos parênteses aqui e as prioridades que a gente tem, quando a gente está trabalhando com o ou com o e, eu posso retirar alguns parênteses ali e não vai ter implicação nenhuma com a ordem dos meus valores. Então, o que eu estou querendo dizer é que aqui nessa situação, eu posso simplesmente deixar um único parênteses de abertura aqui e colocar todo esse bloco que o conectivo é o disjuntivo, é o ou, certo? E repeti-lo dessa forma. Se vocês colocarem na tabela verdade, peguem lá, respondam, façam a tabela verdade de negação de Q ou negação de P. Depois pega esse valor com negação de R. E aí pega todos esses três com negação de S. Ou comece por uma ordem diferente. Vocês vão observar que o resultado final da minha tabela verdade vai ser o mesmo. Então, não implica a ordem e a separação aqui nos parênteses para essa situação. Tá? Já no E, nós temos situações que vão implicar e vão trazer uma diferenciação para os meus resultados na minha tabela verdade. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. E, repito daí, negação de R ou S, e negação de S ou R, e negação de R ou negação de S. E aí, a gente tem a resposta, mas nesse caso, para as duas questões aqui, vocês vão aplicar, ou com o teste de mesa ali, onde você verifica os valores, ou construir a própria tabela verdade para identificar. Lembrando que a gente está colocando na forma normal conjuntiva. Existem outras formas de expressar essa fórmula proposicional considerando a forma normal conjuntiva? Existe se a gente utilizar, por exemplo, o processo de criação, de transformação dessa minha fórmula proposicional em uma fórmula normal conjuntiva usando a tabela verdade. Com a tabela verdade, a gente acaba utilizando um outro meio de obter os valores. Obter a forma normal, Mas nem por isso, por ser diferente, implica que está errado, tá? Eu tenho aqui nesse contexto, para esse tipo de situação, onde a gente está convertendo a forma normal, se eu uso um determinado método, que é esse método aqui das regras de equivalência, eu chego a uma resposta que vai trazer uma satisfatibilidade ou não. Eu tenho que analisar. E quando eu uso a tabela verdade, eu já estou trazendo, eu já consigo verificar a minha satisfatibilidade ao aplicar na tabela verdade. Então, eu não preciso fazer aquele teste de mesa que a gente faz aqui.
Por isso que às vezes é melhor até utilizar a tabela verdade, mas no contexto, por exemplo, como a gente tem várias, né, partes aqui e, consequentemente, 4 variáveis aqui, né, ó, P, Q, 4 proposições simples, né, P, Q, R, S, vai ficar uma tabela muito extensa. Então, tem essa questão também do tempo que a gente tem para poder fazer essas atividades. Seguindo ali, a gente tem o próximo exercício, né, algumas letras selecionadas, que pede para obter a forma normal disjuntiva. Então, para a forma normal disjuntiva, eu vou pegar o livro aqui, igual a gente fez para a forma normal conjuntiva, e vou só retomar alguns conceitos aqui para que fique mais claro, para que a gente retome esses conceitos e fique mais claro na hora de aplicar nas fórmulas ali, tá? Primeiramente, o que a gente precisa identificar é que o livro fala para nós, lá na página 84, né, que disse que uma proposição está na forma normal disjuntiva se e somente se são verificadas as seguintes condições. A condição 1 contém, quando muito, os conectivos de negação e ou. Então, a primeira regra para que eu esteja com uma forma proposicional, né, a minha proposição, na forma normal disjuntiva, eu só vou ter os conectivos de negação e ou. A negação não aparece repetida, ou seja, não aparece dupla negação e não tem alcance sobre o e ou, isto é, só incide sobre letras proposicionais, então só sobre as nossas letras. E não tem alcance sobre ou. A gente está falando de disjuntiva, então é o contrário aqui, certo? Da anterior. Isto é, não há componentes do tipo P, E, abre parênteses, Q ou R. Eu não tenho essa configuração aqui. Se eu tiver em algum momento o E tendo alcance sobre o ou, está incorreto. Aí tem uma exemplificação. Ó. Estão na forma normal disjuntiva as seguintes proposições. Negação de P ou Q. P ou, abre parênteses, negação de Q e R. Veja que o ou tem alcance sobre o E. P e negação de Q. Ou negação de P e negação de Q e R. Veja que aqui que eu tenho 3 letras proposicionais com negação e o E, alguma delas não tem a negação, mas nem por isso essa situação aqui deixa de estar na forma normal disjuntiva, tal como a gente viu na forma normal conjuntiva. Eu posso ter vários ous aqui, né, no FNC, separados, desde que estejam separados pelo conectivo E, era a forma normal conjuntiva. A mesma coisa acontece para a forma normal disjuntiva, certo? E aí, aqui tem algumas indicações que basicamente são derivadas das nossas regras de equivalência. Para toda proposição, pode-se determinar uma forma normal disjuntiva equivalente mediante as seguintes transformações. Eu posso eliminar os conectivos de condicional e bicondicional mediante a substituição de P, se P, então Q, por negação de P ou Q. Isso daqui é uma regra de equivalência, certo? E de se P, se e somente se Q, por abre parênteses, negação de P ou Q e P negação, ou negação de Q. Isso daqui, pessoal, nada mais é que 2 regras de equivalência que são aplicadas. Eu apliquei primeiro a biconde e depois fui lá e apliquei a regra de condicional. Tá? A gente consegue chegar nesse mesmo valor. Aqui está falando que eu posso substituir direto. Isso elimina alguns passos e é realmente mais fácil ao resultado. Mas eu posso me confundir e por isso eu posso simplesmente seguir os passos das regras de equivalência que vão ser suficientes para que eu chegue no resultado, certo? E aí eu tenho alguns exemplos aqui que eu peço para vocês darem uma olhada, né, na página 84 e 85 do livro. E voltando então ao nosso exercício, nós temos lá o primeiro deles, que é a letra, é o 3B. Então, nesse exercício nós precisamos primeiro analisar o que a gente vai começar a trabalhar. Então, a gente tem uma condicional aqui, uma bicondicional, certo? E aqui a gente tem um ou que prevalece sobre o e. Então, vamos primeiro trabalhar com a condicional aqui nessa situação. Eu posso aplicar já a condicional, a regra de equivalência, onde eu nego P ou Q. Vou repetir o ou aqui e eu trabalho a bicondicional. Nesse contexto, a gente pode trabalhar aqui, utilizar a outra bicondicional, a outra regra de bicondicional, a gente tem 2.
aonde eu, no caso, vou pegar e repetir as minhas letras aqui, proposicionais. Então, Q e S nessa questão, ou negação de Q e negação de S. Então, aqui, olha, eu já consigo colocar exatamente nos moldes que eu quero para forma normal disjuntiva, que é o que a gente está trabalhando aqui. Na sequência, eu tenho o T ou R e negação de S. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia aplicar a distributiva, certo? Será que a distributiva seria suficiente? Só que o detalhe é que quando eu aplico a distributiva do termo ou aqui externo para os valores que eu tenho aqui internos com o E, eu acabo colocando o meu termo agrupado, né, identificado por E. E aí eu deixo o E prevalecer sobre o O. Então não faz sentido. Nesse caso, então, eu vou primeiro aplicar o De Morgan para que eu altere esse OU por E e esse E por OU. Então, o De Morgan eu nego todos os valores que eu tenho ali. Vou repetir, vou copiar ele aqui para a gente fazer passo a passo. Agora, passo para a próxima etapa. Tem mais alguma coisa para ser feita aqui? Eu posso eliminar esses parênteses aqui. Lembra que no exercício anterior eu falei que a gente tem umas equivalências ali de tabela verdade quando estamos falando dos termos OU, separados por OU. Então, eu posso fazer isso daqui, eliminar os parênteses que eu tenho aqui. Agora eu tenho o OU e eu vou negar todos os termos. Então, porque eu coloquei o De Morgan aqui, certo? Usei De Morgan nessa situação. Então, vai ficar negação de T e, abro parênteses, negação de R ou dupla negação, né? Vai ficar a negação de S negado, que equivale a S. Agora aqui eu consigo trabalhar com a distributiva no contexto do E para transformar em dois termos conectados por meio do OU. Vai ficar mais claro agora. P ou Q, vou repetir. Ou Q e S. Note que aqui a gente já está na forma normal disjuntiva para esses primeiros termos aqui da nossa fórmula. Até aqui está tudo ok. Agora a gente pode trabalhar aqui para simplificar um pouco mais. Então, nas nossas regras de equivalência distributivas, quando eu tenho essa situação aqui, eu pego o primeiro termo e o segundo termo, ou o primeiro termo com o terceiro termo aqui, né? O segundo termo, na verdade, dentro do parênteses. Então, eu tenho negação de T e negação de R, ou, vou colocar um parênteses aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar o que isso daqui gerou, tá? Ou negação de T e S. Note, então, que a gente transformou esse E, que estava sendo prioritário aqui sobre o OU, jogando ele para dentro dos parênteses e deixando o OU sobrepondo-se sobre os E's aqui no caso. Então, agora eu posso só simplesmente fazer a cópia. Removendo esse parênteses aqui mais externo. Por que eu deixo esse parênteses aqui entre o E? Porque faz toda a diferença, né, pessoal? Se eu pegasse, por exemplo, o S, negação de S ou negação de T, e depois fosse resolver o E, a minha resposta, né, o meu valor lógico ao final, não seria o mesmo. E basicamente a gente tem a resposta para o exercício. Posso responder isso daqui usando a tabela verdade para identificar os valores? Posso, sem problema algum. Então, seguindo, pessoal, para o nosso próximo exercício, para finalizar aqui os exercícios de forma normal disjuntiva, forma normal disjuntiva agora, nós vamos trabalhar nessa fórmula proposicional. Então, primeiro eu vou trabalhar dentro dos parênteses,
Aqui no caso, eu tenho uma condicional, nego o primeiro termo, ou negação de Q e R. Repito esses termos. E aqui eu tenho negação de S ou Q. Perceba que agora quem está predominando aqui é o E. O que a gente pode fazer para eliminar essa situação aqui no caso? Logo de cara, a gente pode aplicar De Morgan em tudo. Então, eu vou copiar aqui. E agora eu vou negar todos os valores. Negação de P vai ficar P. O OU vai virar E. Negação de Q com negação de Q vai ficar Q. O E se transforma em OU. Negação de R, certo? Estou negando aqui. O OU, o E no caso vai se transformar em OU. O P, negação de P. OU, o meu E vai ser negado, se transforma em OU. Negação de S, S. Negação de OU, E. Negação de Q, negação de Q. Agora sim eu posso trabalhar com as distribuições aqui que são necessárias. Nesse contexto aqui, por exemplo, eu já começo a aplicar a regra de equivalência distributiva. Eu posso fazer isso daqui, aplicar um parêntese e trabalhar com esses valores. Então, eu vou ter P e Q ou P e negação de R. E aí eu começo a copiar aqui de novo. Ou negação de P, ou, nessa circunstância aqui, S e negação de Q. Então, aqui, a gente aplicou De Morgan, tirou as condicionais aqui e já trouxe para o valor aqui de forma normal disjuntiva, aonde o meu OU prevalece sobre o I. Não tenho negação de nenhum parênteses aqui, ou a negação aplicando, sendo recaída sobre o meu conectivo, igual a gente tinha aqui quando eu neguei com De Morgan. Então, resolvi a nossa fórmula proposicional, transformando ela em forma normal disjuntiva. O próximo vídeo, ele vai trazer os exemplos a respeito da introdução à dedução na lógica proposicional, que foi o vídeo da semana passada. E nós vamos destrinchar todo esse conteúdo. É um conteúdo extenso, eu tenho certeza que vocês vão desenvolver algumas dificuldades assistindo aquele vídeo, mas por isso que eu passei o vídeo primeiro para introduzir o conteúdo. Vocês recomendei a fazer a leitura, vocês lerem o capítulo referente ao tema. E agora, nas próximas aulas, a gente vai exemplificar como eu aplico a introdução à dedução na lógica proposicional, e depois nós vamos quebrar ainda todos os exemplos que a gente tinha ali, todas as indicações para revisar esses conceitos e então aplicar finalmente na lista de exercícios que também já está disponível nos slides referentes à introdução à dedução na lógica proposicional. É isso, pessoal. Até a próxima aula.